Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Sou a professora Estela, estamos no estágio de matemática e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho diferente pela questão de contextualização de um conteúdo que é muito importante na matemática, que é o conteúdo de frações, né? Então, nós temos que entender que a partir dos 6, 7 anos, né, de escolaridade, o aluno ele começa a ter o contato com frações. E nessa fase, a lateralização do cérebro, ela começa a formar, né? Tá? Então, o aluno começa a ter a capacidade de operar mentalmente. E nessa fase é preciso que o professor ele tenha um zelo em estar ensinando, né, essa construção do conceito de fração. Nós sabemos que frações têm várias aplicações, contextos e sentidos. E então, primeiramente, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o que é uma fração, né? Então, o que é uma fração? É uma parcela de um todo, ou se parte, né, algo. Eu tenho, por exemplo, um pincel, se eu corto ele ao meio, eu tenho uma parte, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido, um exemplo. Aí, pergunta-se muito o porquê que é interessante trabalharmos teoria e prática. Então, aqui tem um livro muito interessante, de Nelson Piletti, que ele fala sobre aprendizagem, teoria e prática. Que é interessante o aluno entender de onde vem este conceito, para ele poder entender, fazer uma generalização desse conceito, né? Então, explicamos que fração é quando a gente tem partes, né, de algo, e agora nós vamos explicar visualmente aqui, não sei se vocês conseguem visualizar muito bem, mas nós temos aqui uma fração, 1/4, e a parte de cima é o nosso numerador, né? E a parte de baixo é o denominador. Mas por que eles têm esse nome, né? O que quer dizer isso? Então, no denominador, né, o que acontece? É a ação de qualificar. O que é isso? O número, né, das partes iguais de um todo. Então, eu tenho um todo, né, e ele tem essa divisão de partes, né? Então, por isso que a gente nomeia aí de meios, terços, quartos, né? E aí vem o numerador. O que é um numerador? É tomar essa certa quantidade, né, numa ação de quantificar, né? Então, eu tenho aqui 1/4, né? Eu estou tomando uma certa quantidade, né? Eu estou quantificando essa quantidade do todo. Então, primeiramente, a gente tem aí o conceito, né, de fração, né, e a representação da fração em figuras. O que é interessante? O aluno ele precisa entender que a fração, ela tem várias formas de você representar, né? Então, o aluno ele precisa reconhecer essa multimodalidade, né, do signo, né, de significar esse processo de significação, né, dar significado e sentido. Então, eu trouxe aqui um exemplo, que eu tenho aqui duas imagens, né. Aqui você pode ver que eu fiz um quadrado, ou um retângulo, melhor dizendo, né, um retângulo, e eu tenho aqui a representação de 1/4 numa figura diferente. Aqui eu tenho um quadrado, onde ela foi dividida 1/4 em formas de triângulos, né? Então, é uma forma que o aluno consiga perceber em várias figuras, né? Isso seria a semiose, né? É alguma coisa, né, que representa, né, é o signo, né, de uma outra coisa, né, de um outro objeto.
é um meio de interpretação. Então, no momento que eu pego figuras de formas diferentes, né, e consigo representar eles por símbolo, eu tenho a forma abstrata, né, a operacionalização. Então, outro conceito interessante da gente trabalhar é a relação parte-todo. O que seria isso, né? Indica certo número de partes iguais que compõem um todo. Por exemplo, essa imagem. Eu tenho aqui um círculo, que é 1/4, né? Então, eu tenho 1/4 do círculo que está colorido. Esse 1/4 é um todo, né? É 1/4 de 4 partes. Né? Isso é interessante também, de vocês prestarem atenção nisso. Então, nós professores, quando nós vamos trabalhar esse sentido de parte toda, é importante que o aluno ele saiba fazer e responder a 2 perguntas, né? Então, quantas partes igual é dividido o todo, né? O que é o todo? O denominador. Então, ele tem que saber isso e quantas dessas partes, né, constituem a quantidade que se deseja destacar, que no caso seria o numerador. Isso é muito importante que vocês alunos saibam disso. Por que é importante? Porque nessa leitura completa, né, muitas vezes lá nas atividades, é destacada apenas a parte da parte citada. E muitos problemas, né, mais bem elaborados, eles são solucionados a partir da parte não citada. Aí o que acontece? Né, é a parte que completa o todo, o aluno não tem esse conceito e fica tendo dificuldade em resolver. Então, nós vamos agora partir para um exemplo bem legal aqui, que eu coloquei no quadro, que seria a soma de frações quando tem, né, o denominador igual. O que acontece? O aluno, primeiramente, tem que saber que quando o denominador é igual, eu apenas repito, certo? E o que eu faço a partir de então? Denominadores iguais, eu somo os numeradores. 1 mais 2, 3. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma soma, né, de frações com denominadores iguais. Se eu fosse representar essa fração, né, num esquema pictórico, né, por imagem, eu teria aqui esse 1/4 mais esse 2/4 representado. Vocês podem observar aqui que eu tenho nessa imagem, né, o abstrato representado aqui de forma pictórica, por desenho. Tem uma outra maneira bem bacana que eu gosto de trabalhar com os alunos, que seria por meio do material concreto. Então, eu fiz aqui um esquema bem bacana, para mim poder estar representando aqui para os alunos o seguinte esquema. Eu preciso... É interessante que o aluno saiba manipular também materiais concretos para que ele consiga compreender, né, o sentido disso do uso disso. Por exemplo, aqui, quando eu falo 1/4, eu poderia muito bem explicar para o aluno dessa forma, 1/4, né? Eu venho aqui e ponho uma imagem, não sei se fica bem visível para vocês, mas eu pus uma figurinha aqui para representar 1/4. Ah, mas eu quero representar 2/4. Então, eu venho aqui, ponho mais uma figurinha, eu tenho 2/4. E eu também posso, ao invés de explicar 1/4, 1/4, quando eu tenho 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, eu tenho um todo, né? Eu tenho 4. Eu tenho 1, que é dividido em 4 partes. Que eu também posso pegar 1/4 mais 1/4 e pegar meio. Representei por meio. Então, isso é interessante também de ser trabalhado com vocês alunos.
Eu tenho, então, aqui uma representação, né, continuando aqui no mesmo esquema, que eu tenho denominadores iguais, eu somo os de cima. Então, se eu fosse somar apenas as imagens, como que ficaria isso daqui? Então, eu tenho 1/4 mais 2/4, eu posso vir aqui contar 1, 2, 3, né? Então, eu viria aqui e pintaria 3. De um total, né, do todo 4. Ou seja, eu tenho 3/4, que seriam as 4 partes. 3/4. Na forma pictórica, né, perdão, na forma concreta, eu também poderia estar colocando, né, 1/2 mais 1/4, onde eu teria o seguinte esquema. Quando eu tenho aqui 1/4 mais 1/2, eu tenho que saber que isso daqui é 3/4. Mas como eu vou saber que é isso? Então, eu fiz a representação, né? Nesse desenho aqui, eu tenho 1/4 mais 1/2. Como que eu vou saber disso? Então, nós, professores, entramos com a parte abstrata, né? A parte de simbolização desse conceito para o aluno. O que a gente faz aqui? A gente ensina o aluno a fazer fatoração, onde eu pego o número 4 e 2, que faça a fatoração disso. Então, 4 e 2. Então, 4 para 2, 2. 2 para 2, 1. Repete. 2 para 2, 1. Repete 1. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 2, que seria a mesma coisa de 2 vezes 2 igual a 4. Então, eu tenho aqui que o meu mínimo, né, de 4 e 2 é 4. Mas como eu chego agora na resposta? Então, simplesmente eu venho aqui e coloco o meu mínimo e faço a operação que todos já conhecem, né? Vou trocar aqui de cor para ficar melhor. Eu pego 4 e divido para 4, 1. 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho 1/4. Eu pego 4, divido para 2, eu tenho 2. 2 vezes 1, 2. A única coisa que eu tenho que fazer agora, voltando ao conceito que a gente iniciou aqui, quando a gente tem denominadores iguais, eu somo o numerador. Repete, né? Predomina o denominador e soma o numerador, que eu tenho aqui, 3/4. Galerinha, só para dar uma enfatizada para vocês, isso é interessante para os professores, né, para os pais e principalmente para vocês alunos. Existe um método chamado método de Singapura, né, que é feito, aplicado, né, Singapura adotou esse método há muitos anos e ele vem dando muito certo. Por quê? Porque ele tem uma abordagem, né, CPA. O que seria abordar CPA? Que é o concreto, pictórico e abstrato. São representações, né, são multiformas de você fazer apenas um conceito, que foi o que a gente fez aqui. Então, eu expliquei para vocês que a gente pode estar usando, né, o material concreto, que seria que eu fiz, olha que forma simples de se fazer, né? Eu vim aqui, fiz o desenho, então a única coisa que eu posso fazer, eu posso vir aqui e apenas colar as imagens, né? Então, aqui eu fiz uma forma bem bacana para estar podendo explicar sobre como que seria o material concreto. A forma pictórica é o que a gente fez aqui, né? A gente vem cá e faz o desenho. A partir do momento que eu desenho, né, que esse desenho eu posso fazer ele sempre por formas geométricas. Qualquer forma, imagem, eu indico fazer por uma forma geométrica, que assim já está, né, trabalhando conceitos da matemática também. Então, o aluno ele faz com material concreto, que é muito usado bem no início, né, da educação infantil, no primeiro ano de escolaridade, e aí vem a partir de então, né, a partir do segundo ano, ele já vem usando já a parte pictórica, né, ou seja, ele vem fazendo desenhos,
por meio de imagens, que pode ser conceituado, né, pelo modelo de barras, né, que eu posso também estar representando todo esse conceito aqui por barras, ao invés de eu ter feito, né, a circunferência, eu venho e faço o modelo, né, de barras, usando barras. Então, eu tenho um todo, e eu vou dividir ele em 4 partes. E aqui eu pego uma parte. Todos esses modos aqui de estar fazendo, né, essas diferentes formas, o aluno tem que saber fazer a semiose, ele tem que reconhecer em diferentes figuras o mesmo conceito, que seria na forma abstrata 1/4, que seria na forma concreta, né, 1/4. Então, o interessante do método de Singapura é essa abordagem, né? Então, o aluno ele consegue conceitualizar toda a parte fundamental. Eu venho trabalhando, né, com neuropsicopedagogia e aprendizagem e a gente vem entendendo, né, como que o cérebro trabalha. Então, nós temos aqui um livro bem bacana de Robert Metrin e Simaya Sampaio, né, que são os organizadores desse livro, já é a 2ª edição. Ele fala de toda a forma de aprender, né, que a criança ela aprende também pelos 5 sentidos. Então, no caso aqui entraria, né, o tato, né, quando a gente utiliza o material concreto. Entraria no pictórico a visão, né, então o aluno está visualizando formas de estar representando. E na parte abstrata, né, é a representação, ele está manuseando aquilo ali, operando, aplicando, né. Então, a neurociência, né, ela está ajudando muito, né, a facilitar a aprendizagem da educação, né, ajudando aí a aprendizagem na sala de aula. Então, nós temos aqui também um livro bem bacana da Renata Aguilar, que fala da neurociência aplicada à educação, né. Então, a gente pode ver a importância de entender o significado das coisas. É aí que entra a parte teórica. Então, Jeremy Brunner, né, esse americano, ele liga muito essa abordagem, né, do concreto, do pictórico, do abstrato, né, por meio dessa formação de significados. Então, nós temos aqui alguns livros, né, falando sobre a significação, sobre a teoria, né, de Jeremy Brunner, né, e também temos outra teoria interessante de Vygotsky, né, falando sobre essa parte de formação de conceitos. É isso daí, espero que tenha ajudado vocês. O principal desse vídeo seria estar abordando tanto para o pai que está em casa ajudando o filho, tanto um professor que está assistindo a aula, né, da importância da gente passar para o aluno a parte teórica, né, para poder partir para a parte prática. Então, resumindo esse vídeo, lembrando todos aí os alunos, tentem fazer usando material concreto, fazendo o desenho para daí partir para a forma simbólica. Isso aí, obrigada.